como a gente não achar que o que a gente tá fazendo é loucura? Simplesmente loucura e vozes da minha cabeça. Você sabe que eu lutei muito contra isso. Muito. Por isso que eu tive, assim, muitos vais e vens. Porque quando eu fui estudar justamente a parte mais racional, hipnose, fui estudar o mentalismo, fui estudar essa coisa de você dominar uma pessoa. Você domina uma pessoa se você souber conduzir uma conversa, com gestos. Você consegue fazer uma leitura corporal da pessoa. Então você começa a entender que tudo tem uma conexão, tudo tem uma... tem uma conexão com algo e que não é espiritual. Você começa a entender que não é... E aí eu sempre falo para meus clientes lá do meu treinamento, eu falo assim, olha, não sejam esquizotéricos, né? Que é quando você acha que tudo é sinal. Então, esse lado, eu cheguei à conclusão que tudo, quando você vai muito pro lado racional, tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, não motivo, uma explicação. Só que tem coisas que não tem. Tem coisas que não tem coisas que vão além. E como que eu mudei isso? Porque eu mesmo vivenciei coisas que eu falo, não é possível. Não é possível, assim. Coisas que aconteceram, mágicas, assim, de uma hora para outra, coisas malucas, coisas... Sem explicação. Sem explicação. Você não consegue... E aí eu vejo isso também nos clientes, coisas sem explicação. Mas, Cristina, Mas é difícil era isso. Sem explicação mesmo? Sim. Dá um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo. Por exemplo, às vezes você faz um movimento na sua vida que tem uma previsão de ter tal resultado. É uma previsão racional. Sim. E de repente aquilo acontece de você, por exemplo, vamos supor, viralizar e vir 50 vezes mais, não é? 2, não é 10 vezes mais. Isso muitas vezes é espiritual. Na maior parte das vezes é espiritual. Por quê? Porque era algo que tinha que acontecer, tem um destino da pessoa ali. Aí você começa a entender. Porque, por exemplo, até pegando esse exemplo que eu dei, às vezes você fala assim, é matemático o negócio, é só você fazer tal movimento que vai dar tal resultado. Nem sempre. É todo um conjunto da obra, né, mano? É um conjunto que aí a espiritualidade, ela pesa bastante. É que o exemplo que você deu, por exemplo, de mídia social, hoje em dia, é algo muito ilusório. Então, assim, a pessoa vai lá, faz um vídeo pro TikTok, por exemplo, e ela vai viralizar. Ela vai bater... Se ela fizer... 2, 3, 4, 5, 6 milhões. Não, mas ela viraliza em quantidade de pessoas inscritas. Mas não, a vida dela não muda. Exatamente, a vida dela não muda. E outra coisa. Tô falando de mudança real da vida. A gente sabe que também nem monetiza dinheiro. Precisa monetizar o TikTok de Jesus. Sim. Então, assim, acaba nos tornando... muitas das vezes, isso se tornando mais um fardo que a pessoa vai carregar. Tipo um peso pra tentar. Do que algo benéfico. E uma ilusão. Na verdade, isso é uma alienação espiritual. Então, assim, o povo das sombras usa essas situações, aliena as pessoas com coisas que elas se ocupam. De repente, a pessoa numa ilusão dessa começa a fazer isso, se ocupa. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela não se desenvolve. Ela não cresce. Ela só ocupa espaço, entendeu? E aí um dia ela olha para a vida dela, ela olha para trás, não fez nada, não se tornou nada, não ajudou nada. Entende? Então tem uma diferença aí. Como eu disse, eu lutei, sabe? Lutei muito com essa situação de acreditar e não acreditar. Hoje eu não tenho mais dúvidas. Hoje, há muitos anos, eu não tenho mais dúvidas. Eu quase morri várias vezes, por exemplo, sem explicação. Eu tive episódios de convulsão que eu fui parar na UTI umas 7 vezes, mais ou menos, ao longo de uns 10 anos. Me viravam de ponta cabeça. Melhor hospital top, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Nunca descobriram nada. Não diagnosticaram nada? Nada. Não descobriram nada. Olha, um dos melhores médicos aqui de São Paulo. Eu não sei o que é pior. Eu não descobri ou descobri alguma coisa. Só que olha o que aconteceu. Toda vez que isso acontecia, minha mediunidade aumentava. Então, são coisas que você fala, caramba, né? Então, tem uma explicação ali. Então, tem um motivo. Você achava que você tinha que... Então, você pode olhar. Você até sabe como falar, né? Sim, dá pra olhar de vários ângulos. Que dependendo, talvez a quantidade de convulsões que você foi tendo, foi de certa forma também, obviamente, prejudicando alguma coisa em relação à cognição do seu cérebro, sei lá. E aí, por isso... Temporariamente bagunçou, assim, sempre. Mas assim,
Mas nesse ponto aí, é tua fé como você acredita, então isso não tem que mexer. Mas, por exemplo, que você estava falando que às vezes é espiritual. Vamos continuar no exemplo de um vídeo que você viraliza. É o que eu falei. É espiritual, mas é espiritual de que lado? Tem que ter um lado. Não, eu não disse que um vídeo que espiritualiza seja espiritual. Não, é só entendi, um exemplo. Porque a pessoa, às vezes, ela tem uma mudança drástica na vida, em algum sentido. Foi só um exemplo o vídeo. Que a espiritualidade conduz. Mas Cristina, que é o seguinte, às vezes, às vezes a coisa chega pra você de uma maneira, e o vídeo a gente usou como exemplo, mas às vezes a coisa chega pra você na sua vida de uma maneira que você fala assim, poxa, isso aqui que tá vindo é muito bom, que bom, nossa, a vida tá me presenteando, isso aqui ou às vezes é o contrário. E aí quando você vai ao caminhar, você se tomba, você fala, mano, na moral, é melhor não ter vindo. Por exemplo, nesse caso, vamos supor uma pessoa que viraliza ali um vídeo. As pessoas vão lá assistir, entram no canal dela, provavelmente, pra ver se tem outros vídeos parecidos, porque gostou de um. E aí, às vezes, tem um vídeo às vezes uma menina dançando, fazendo alguma coisa. Aí pronto, aí já começa a chover crítica. Assim. Eu vi isso recentemente, não lembro o nome da menina, que viralizou com um vídeo lá também. Os caras... Que Melody sofre isso desde 1 ano. A menina viralizou com um vídeo. Mas ela não fazia esse tipo de conteúdo. Ela foi fazer um conteúdo lá, viralizou, e o pessoal arrebentou de falar. Mas aí tem outro ponto. Quanto mais uma pessoa aparece, independente do porquê, mais ela vai ter pessoas enxergando ela. A partir do momento que você tem uma quantidade maior de pessoas te enxergando, você vai ter sempre duas polaridades. Os que te amam e os que te odeiam. Sim. É impossível isso não acontecer. Tanto que pessoas inseguras, elas se seguram porque elas têm medo do que as pessoas vão pensar. E uma pessoa que tem autenticidade, ela entende isso. Por exemplo, tem cantores, artistas que de uma hora para outra, nós temos vários na história, ficaram famosos. E aí, eles não aguentaram justamente esse tranco. E aí, eles vão para as drogas, para as bebidas e se matam. Porque eles não aguentaram, eles não entenderam. Porque a partir do momento que quanto mais você aparece, mais você é visto e mais você é comentado. Se você tem 20 pessoas que te conhecem, você vai ter 20 pessoas pensando coisas a respeito de você. Positivas e negativas. Algumas vão falar, outras não vão falar. A partir do momento que você aparece... Por exemplo, quando eu fiz lá o reality, participei de um reality na Record que chama Troca de Esposa, já ouviram falar? Já. Sim. Não sei, troca de esposa mesmo, né? De casamento. E aí, apareceu uma cena lá que não foi ao ar, mas ela apareceu no comercial. Era uma cena onde a menininha, ela tava chorando. Eu tava colocando... Isso, a filha da outra casa. E o que aconteceu? Aquela cena que foi de 3 segundos trouxe uma enxurrada de uns 10 mil comentários me xingando. As pessoas, sem me conhecer, já começaram a me xingar. E eu, sabendo disso, que é normal, porque as pessoas estavam defendendo a criança, a moça, né, que tem muitos seguidores. Ela tinha, na época, já 2 milhões de seguidores. Óbvio que as seguidoras dela vão cair em cima de mim. Eu fiquei neutra, porque eu sei disso. Agora, vamos supor que eu não soubesse disso, eu ia me sentir a pior pessoa do mundo. Eu poderia até me matar por isso, se fosse uma pessoa insegura. Entendeu? Então aí é uma outra coisa. O ponto X da questão, né, que, voltando ao nosso assunto, o tal do ceticismo. Tá tudo certo, as pessoas, elas têm esse direito, né? Mas o que eu percebo é que chega um momento que a vida mostra certas coisas que fazem elas pensarem diferente. Sabe aquela história que quando não vem pelo amor, vem pela dor? Sim. É isso. Em algum momento, as pessoas olham para as coisas por um outro ângulo. E esse momento, ele demora para chegar dependendo da pessoa, vai demorar muito tempo. Só que às vezes séculos. Demais, né?